Boa noite a todos, muito obrigado pela paciência e pela compreensão, apesar do horário avançado. Meus cumprimentos à banca também. Com muita alegria que eu trago esse tema para ser apresentado, alegria pelo motivo de que se trata de um hobby que eu tenho, de um hábito e de um interesse quase exacerbado que eu tenho acerca desse assunto, desses assuntos, de fato, incluindo também a gestalterapia. Eu começo o trabalho, essa apresentação, tal qual o artigo que eu escrevi, salientando a relevância dos jogos eletrônicos em si, enquanto fenômeno mundial. É provável que muitos que estão aqui não tenham o mesmo interesse nesse assunto que eu, mas nós podemos perceber que se trata de um fenômeno de uma abrangência crescente e já muito grande. Essa foto retrata, por exemplo, a entrada de uma feira de entretenimento eletrônico nos Estados Unidos. Essa é a fila de entrada para essa feira. A próxima imagem mostra o campeonato de um jogo, League of Legends, um jogo de batalha online, em que é muito famoso hoje em dia também. Isso é um estádio lotado que as pessoas vão assistir outras pessoas jogando o videogame, por assim dizer, simplificando bastante. Então, nós podemos perceber que é uma indústria que realmente movimenta muito interesse, é uma forma de expressão de entretenimento, cultura e arte, por que não? Que é crescente e que veio para ficar na nossa sociedade. Desde que os jogos foram inseridos na nossa sociedade, isso se dá de uma forma crescente e cada vez mais abrangente. Para uma questão até didática, para que nós possamos relacionar os aspectos dos jogos eletrônicos com os conceitos da gestalterapia, da abordagem gestáltica, é importante que nós classifiquemos os jogos em categorias e gêneros. Essa classificação, na verdade, existe um estudo próprio para isso, uma classificação muito detalhada, que exigiria trabalhos só para se discorrer acerca desse tema, mas para título desse trabalho eu usei uma classificação bastante simplificada, que classifica em basicamente duas categorias, dentro dessas categorias gêneros e subgêneros. Vale lembrar também que muitos jogos não podem ser limitados a uma categoria ou um gênero específico, pois trazem mecânicas, jogabilidade e características de vários gêneros e subgêneros. Então essa divisão se dá de uma forma bem didática mesmo, para que a gente possa abstrair e separar pontos específicos e relacioná-los aos conceitos da gestalterapia. Começamos então com jogos centrados na abstração e pensamento estratégico. Essa imagem do jogo Tetris, um jogo russo já há mais de 3 décadas, muito famoso, e até hoje ele tem uma relevância muito grande. Pessoas jogam Tetris praticamente não modificado desde a sua primeira versão até hoje. E é um jogo de estratégia e puzzle, na verdade, é a categoria dele, de quebra-cabeça, muito completo, muito complexo, no sentido de que ele tem uma jogabilidade de fácil assimilação pelo jogador novo, um jogador que nunca teve acesso a esse jogo, rapidamente entende as mecânicas básicas, e ao mesmo tempo ele permite que se jogue por muito tempo com objetivos diversos, de assumir uma pontuação maior. No início o jogador tende a ter como foco a sobrevivência do jogo, não deixar que as peças cheguem lá em cima, que dá um game over e o jogo acaba, e com o passar do tempo, quando as suas habilidades vão evoluindo, o jogador passa a estabelecer estratégias de combinações de peças para que ele possa eliminar mais colunas, mais fileiras ao mesmo tempo, conseguir uma pontuação ainda maior. Então a gente vê, isso é um jogo bastante acessível nesse sentido. Vou falar um pouquinho mais sobre essa categoria de jogos, um pouquinho mais para frente, sobre esse gênero mais especificamente. Dentro dessa categoria, jogos relacionados à abstração com foco na narrativa, nós temos os role-playing games, ou RPGs, jogos de representação. Essa imagem é do jogo Final Fantasy I, que é um marco na origem desses jogos. Trouxe muitas mecânicas de jogo que são utilizadas até hoje, dentro dessa série, inclusive, que está há mais de 20 anos também, lançando títulos até hoje. Conceitos como, por exemplo, batalha por turnos, em que o jogador escolhe qual ação ele vai desempenhar ao longo do combate, e você seleciona a ação e o personagem automaticamente tem aquela determinada ação. Esse sistema de combate por turnos foi dado origem a partir desses jogos. Essa é uma representação, essa é uma imagem do jogo Final Fantasy XV. É a mesma série, 15 jogos depois, e apesar da gente ver que, apesar de uma evolução gráfica muito grande e de narrativa, a partir
enquanto o hardware, né, vamos dizer assim, evolui-se também as possibilidades de representação, de história, de narrativa, mas as mecânicas do jogo permanecem muitas inalteradas, como, por exemplo, a escolha das ações por turnos, né, o sistema de combate permanece muito parecido. Jogos de RPG trazem muitas vezes mecânicas de escolhas e consequências. Então, essa imagem do jogo Mass Effect 3, em que há um diálogo e o jogador pode escolher a continuidade, como irá responder da sequência a esse diálogo. Cada resposta, cada ação tem uma consequência e um desenrolar diferente na história. Toda a narrativa se desenvolve a partir das escolhas que o jogador faz. E isso traz uma capacidade de imersão muito grande para o jogador. Ele pode se ver dentro da história, sentir dentro da história, né? O que se relaciona muito com o nosso conceito de campo dentro da Gestalt terapia, uma vez que o campo é ampliado dentro do contexto terapêutico em que se tenha o videogame enquanto ferramenta. Nós podemos dizer que o campo ele é ampliado para essa faceta também virtual, uma nova dimensão. Então, essa característica das escolhas e consequências é também um fator de imersão nos RPGs. Jogos desse gênero podem ser usados para explorar temáticas de fantasia, criatividade, raciocínio estratégico, congruência ética e moral, uma vez que o personagem, que o jogador, toma suas escolhas e suas decisões e deve se responsabilizar pelas escolhas dessas decisões no jogo, inteligência lógico-matemática, solução de problemas, interpretação de texto, habilidades sociais, que foi muito bem falado no último trabalho, entre outras. Dentro também da categoria de jogos voltados à abstração e pensamento estratégico, nós temos os jogos de open world, mundo aberto ou sandboxes, caixas de areia, que é um termo muito bacana para a gente da psicologia, afinal a caixa de areia é uma ferramenta consagrada dentro da psicologia. E esses jogos nos mostram uma possibilidade de aplicação muito parecida, muito correlata com a caixa de areia física, né? Uma vez que o jogador é colocado em um mundo aberto, em um ambiente de mundo aberto, e que tem plena liberdade de escolha, de ação e de, enfim, nesse caso esse jogo causou muita polêmica porque coloca o jogador numa posição que ele pode roubar carros, roubar pessoas e tudo mais, deixando o jogador livre para escolher as suas consequências, né? Como a própria vida. Outras manifestações de jogos de caixa de areia, nós temos o Minecraft, que é... Esse jogo está muito difundido, é um jogo independente, foi criado por uma pessoa, o Notch, Minecraft. Ele junta dois conceitos, de mineração e crafting, que é a construção. É um jogo que parte de um paradigma completamente diferente do que as gerações passadas jogaram. Os jogos que nós crescemos jogando, que eu particularmente cresci jogando, são voltados à destruição dos inimigos, destruição de outros personagens. E esses jogos trazem um paradigma de construção. Nós ainda não temos noção e dimensão de qual vai ser a consequência desse tipo de jogo, desse paradigma, na formação dos próximos jogadores, na construção, na produção dos jogos que vão vir também, a partir desses jogadores que se tornarão produtores, se tornarão... Então, esse jogo se trata de um divisor de águas nesse sentido, porque o foco dele é completamente voltado, em alguns aspectos, para a sobrevivência, mas principalmente para a construção. Isso, por exemplo, é um castelo construído bloco a bloco naquele jogo do Minecraft. Claro, está visto de cima, uma distância muito grande, mas é muito grande, basicamente, trocando miúdos. Um outro exemplo de uma manifestação de criatividade nesse jogo é isso, que eu acho fantástico. Vou explicar rapidamente, de forma sucinta. Isso é um circuito. Esse jogo, nesse jogo se possui a possibilidade de minerar um mineral condutor e se utilizar esse material para se construir algumas coisas. Se construiu então aqui um circuito gigante, como já se construiu um computador gigante e funcional dentro do jogo. Um computadorception, dá um nó na nossa cabeça, mas é um computador que funciona dentro do computador, dentro do jogo. Alguém teve essa concepção, essa ideia, colocou em prática e viu que funciona. Esse circuito, tal qual o computador que eu citei, é capaz de pequenas operações, de armazenamento de leitura. Eu não entendo nada de programação praticamente, vou me ater à área que eu tenho algum conhecimento, mas isso eu acho uma coisa fantástica, até pela imersão, pela possibilidade de ter um computador dentro do computador. Uma outra manifestação dos jogos de mundo aberto são também, esse jogo, por exemplo, se chama Far Cry, ele dá mais atenção aos aspectos de realismo
que é um outro tipo, uma outra ferramenta de imersão. Enquanto o Minecraft se foca na liberdade de ação, esse jogo foca em aspectos de realismo, tanto gráfico quanto de engine, de física. A física nesse jogo é muito bem simulada, então isso é uma outra vertente, de outro aspecto de imersão do jogo. Nos slides eu tive a preocupação de trazer extremos desses espectros, lembrando que entre um jogo e outro existem uma infinidade de nuances dessas aplicações, desses conceitos. Então, eu trouxe dentro do mesmo contexto, do mesmo gênero, jogos que têm uma apresentação bastante diferente, para que se perceba a variedade desses recursos. Temos também, dentro dessa categoria, os jogos de estratégia, no caso aí um jogo de estratégia em tempo real, RTS, nesse caso Age of Empires 2, um jogo em que coloca o jogador na posição de líder, de comandante de determinado pelotão ou facção, em que ele deve administrar recursos, comandar suas tropas, aumentar o seu exército e a sua cidade, a sua vida, o seu país, etc. E isso pode ser trabalhado das mais diversas formas no contexto terapêutico. É algo fantástico colocar o jogador na posição de liderança, na posição de equipe, podendo brincar com características do jogo, como o nível de dificuldade. Enfim, isso já entrando na parte dos experimentos que eu vou descer um pouco mais até para frente. Então, esses jogos de estratégia com que o jogador assumir uma posição de liderança de comando. Temos também os puzzles, os jogos de quebra-cabeça, como se diz, o exemplo do Tetris, que está no início. Eu trouxe um exemplo um pouco ingrato, que é o Candy Crush, que deve ter gente jogando aqui agora. Eu não estou não, cara, estou tirando foto. Eu pensei em você mesmo. Eu digo um exemplo ingrato no sentido de que uma das preocupações desse trabalho também é que nós observemos o aspecto psicológico dos jogos. Uma vez que se nós, psicólogos bem intencionados, não fizermos, outros mal intencionados farão. A exemplo desse jogo que traz aspectos de um behaviorismo mesmo, por assim dizer, em que o jogador ele é condicionado a comprar benefícios nesse jogo. Tem-se histórias de crianças e adolescentes que pegam, que arrasam o cartão dos pais para comprar vida no Candy Crush, comprar vida, comprar benefícios em geral. Então é uma forma de que, se nós não observarmos esse aspecto, eu sempre trago que os jogos são uma ferramenta. Enquanto ferramenta, eles podem ser bem empregados e bem utilizados, ou mal empregados e mal utilizados. Cabe a nós lançarmos esse olhar de como utilizar bem e de forma terapêutica essas ferramentas. Adeptos do gênero de puzzle têm estimulado suas faculdades de percepção de campo, pensamento estratégico, raciocínio lógico, paciência, entre outras habilidades. Agora, a segunda grande categoria são os jogos centrados na ação e mecânica motora. Essa categoria eu vou explicar de uma forma um tanto mais sucinta, pois, apesar de se ter gêneros muito diferentes, o foco na ação é muito visível nesses jogos em geral. Trago a imagem de um jogo que me anima dos olhos no sentido terapêutico hoje em dia, que é o Race the Sun, pelo caráter minimalista dos gráficos e da jogabilidade, é extremamente simples de se jogar. Hoje mesmo eu fiz um experimento com ele, que é dizer em casa. E qualquer jogador que nunca tenha tido experiência com jogos pode jogar, assim como jogadores veteranos também. E a mecânica dele é muito simples. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no experimento específico dele mais lá na frente. Dentro desses jogos, qual a grande diferença então dessas categorias? Enquanto os outros jogos estão focados na abstração, na fantasia, no pensamento estratégico, mas esses jogos estão focados na ação em si. Esse foi o meu critério de configuração de categorização. Nós temos o exemplo do Mario, que é outra franquia que existe até hoje, continua evoluindo, mantendo ainda as suas marcas registradas de jogabilidade, de plataforma, enfim, de construção. Temos também jogos de tiro. Trouxe aí um exemplo muito famoso do Galaga, que é um jogo de tiro que nós chamamos de subgênero do shoot 'em up, ou top-down shooter, em que a câmera fica em cima. E temos também outras manifestações de jogos de tiro, como jogos de tiro em primeira pessoa. Esse, por exemplo, o Battlefield 4, que dá um foco também nas engines de física mais elaborada, num gráfico mais elaborado e na perspectiva de primeira pessoa, que o jogador se encontra na perspectiva do personagem, vendo a arma e tudo mais. O que esses jogos têm em comum é o foco na habilidade, por exemplo, de precisão, reflexos e habilidades motoras necessárias em geral, além de outras habilidades que podem se trabalhar em qualquer jogo. Essas seriam universais, como a própria paciência e a metapercepção,
a percepção de si mesmo enquanto jogador. Isso eu vou falar um pouquinho também da parte dos experimentos. Muita foto, muita imagem, e esse assunto eu poderia discorrer por horas e horas. Então. Temos também os jogos de luta, em que nós temos os gêneros de beat'em up, em que o jogador passa de fase, batendo em todo mundo. Jogos de luta 1 contra 1, o Street Fighter da Amanda. E jogos de luta com uma roupagem mais moderna também, como esse jogo do UFC para o PlayStation 4, que permite colocar o jogador em posições imagináveis até um tempo atrás, como Bruce Lee lutando com José Aldo, por exemplo, algo que seria impensável. E isso é simulado de uma forma muito realista e se respeitando os estilos de luta. É uma coisa que, para quem gosta de luta, por exemplo, é fantástico. Coitado do José Aldo, exatamente. Temos jogos de corrida também, como Race the Sun, nessa categoria. Trago jogos de corrida que também são subcategorizados em kart racers, como esse corrida de kart, que é um jogo mais voltado para pessoas, para jogadores casuais, que não tem tanta necessidade de uma experiência mais de simulação, ensino de diversão, quando foca a diversão. E temos jogos que dão um foco muito maior no aspecto de simulação, como o Forza 6, que ainda vai ser lançado, se não foi lançado esse jogo, mas ele está muito cotado por ter uma física fantástica e gráficos maravilhosos. Entrando na parte dos experimentos em si e como eles foram trabalhados. O primeiro experimento descrito no meu trabalho é a cooperação, o co-op desafiador. Um jogo que eu utilizei para esse experimento foi o Portal 2, em que cada jogador assume o papel de um desses robôs com uma arma de portais na mão, que você faz um portal de entrada e um de saída. É um jogo de quebra-cabeça ambiental, como a gente se fala, pois os desafios estão ligados ao ambiente, ao espaço físico-geográfico em que o personagem se encontra. E nesse experimento, o que acontece é que eu assumo o papel de um jogador e o cliente o outro. E eu doso, à medida em que o experimento acontece, o meu nível de atuação, de ajuda, de auxílio, de amparo e de dificuldade também que eu imponho, para desenvolver, entre outras coisas, a comunicação em equipe, a responsabilização pelos próprios atos e muitas outras atividades para se trabalhar. Os resultados que eu tive com esse jogo em específico, com esse experimento, foram muito interessantes. O Race the Sun, mais uma vez, em que eu trago o experimento, e todos esses experimentos, cabe ressaltar que eles não foram batizados em nada do tipo. Eu coloquei apenas nomenclaturas. Na verdade, eles não são, eu entendo que enquanto gestalt eles não podem estar engessados de nenhuma forma. Foram como eu apliquei e devem servir apenas como um norte ou uma sugestão. Mas nesse jogo em específico se instala muito facilmente o estado de flow, ou um fluxo semi-consciente em que o jogador, o que eu percebo de fato, é que é como se essa navinha se tornasse uma extensão da manifestação física do próprio jogador. Uma vez em que se percebe, nas pequenas nuances e movimentos do controle, manifestações de comportamentos inconscientes, comportamentos automáticos. Os experimentos com esse jogo são fantásticos nesse sentido. Basicamente, a premissa do jogo é você é uma nave, isso me lembra muito para seja a nave, você é a nave, e a sua luta você é movido pela energia solar, e o sol está se pondo. Invariavelmente o sol vai se pôr e você vai morrer. E o jogo traz essa premissa filosófica também, que a morte é inevitável, mas sempre inesperada. Trabalha inclusive aspectos de luto e de ressignificação da própria morte nesse contexto. Então, à medida que você vai melhorando suas habilidades, você vai desviando dos obstáculos e se aproximando do sol, no sentido de não deixar o sol se pôr e prolongar a vida na iminência e inevitabilidade da morte. Com pouco tempo de jogo, o jogador consegue assumir um estado de flow em que ele não precisa mais estar concentrado, pensando em cada atitude. É como se aquele piloto automático ao dirigir. E a ideia do flow consciente é justamente a meta-observação, em que o jogador pode se observar as próprias crenças limitantes, por exemplo, e os próprios aspectos do comportamento quando está desempenhando uma ação desse tipo. As percepções e os insights adquiridos nesse experimento também são muito interessantes, muito ricos. Temos também o Meta Roleplay, como eu estava dizendo, que também é um experimento de meta-observação, em que a premissa é que o jogador voluntariamente esteja imerso no jogo, entre na história, e se sinta parte daquela história. A possibilidade, através da estimulação sensorial que os jogos oferecem, essa imersão se torna muito rica
E as experiências que se podem ter dentro desse estado também, consequentemente, são muito ricos. O jogador pode explorar possibilidades de ação e de diálogo, por exemplo, que não teria na vida real, e ver as consequências disso. O último experimento, o qual eu chamei de experimento 4, somente traz um jogo de shoot'em up, nesse caso o War-Type, em que o jogador deve visualizar na tela, na figura dos seus inimigos a serem derrotados, características próprias ou assuntos específicos em que ele quer ver eliminado. Essa projeção visual já é utilizada em outras técnicas e outros experimentos dentro da psicologia, de modo geral, dentro da gestalt-terapia, e essa forma de aproximação do ato motor sinestésico com a visualização, com o aspecto já terapêutico do ato de jogar em si, também torna isso um instrumento e um experimento específico de muita riqueza. Como eu já salientei, esse assunto para mim é muito rico, isso é uma ponta do iceberg, fica, na minha opinião, como apenas uma sugestão de que nós tenhamos esse olhar para esse meio de comunicação, entretenimento e arte, de que se possa utilizar isso e trazer isso para dentro do consultório. Mas isso eu tenho consciência de que isso é somente... O tempo acabou, tá, menina? A pontinha do iceberg. E com o tempo eu também termino a minha apresentação agradecendo mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado. Eu devia ter sempre trabalhado contigo. Oi? Terminei. Terminou mesmo? Terminei. Pode passar. Bom, Jesus amado, o único que conhece Minecraft e o Mario. Já conhece o vídeo. Porque assim, vó, Minecraft, como é que você conseguiu aliar o seu desejo com isso, essa ponte? Na verdade, isso é uma percepção que eu venho tendo, acho que desde que eu comecei a faculdade de psicologia. Eu percebi, é uma coisa muito pessoal mesmo que eu trouxe, da percepção de que esses meios de comunicação e arte foram essenciais na minha formação como ser humano. As experiências que eu tive enquanto jogador foram, de certo modo, mais fortes do que eu tive assistindo qualquer tipo de filme, lendo qualquer livro, né, ou tendo outras experiências, com outras fontes, com outros inputs culturais. E a partir daí, traçar o paralelo com a psicologia foi só aliar um amor ao outro. Porque, na realidade, a gente vê como muito negativo, né? Eu vejo como muito negativo esse negócio de ficar o vício em jogo. Né? Mas não é esse o interesse, né? Ele tem que fazer no seu trabalho. Eu entendo que qualquer vício pode ser danoso, de fato, e daí a preocupação com o uso saudável da ferramenta. Então, eu nunca tinha visto nesse aspecto, o uso saudável dessa ferramenta. Né? Que eu acho que é um trabalho que realmente, nossa, de ponta, revolucionário, né? E que merece realmente que você se aprofunde, estudie e sempre anote, guarde suas experiências, relate, né? Você pode até publicar um livro e aprofundar num mestrado doutorado a respeito disso, né? Então, para mim, assim, eu nunca, esse tem um horroroso Minecraft, que eu acho horroroso que ele tem lá, tudo quadrado, e o menino acha lindo, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu estou impressionada realmente, né? Me chamou bastante atenção, porque eu não tinha ainda visto dessa forma. E você trouxe essa ponte com a Gestalt, né? Muito interessante. Eu fiquei tanto tempo, eu não sei mais o que eu não. Mas, assim, você traz também, de novo, essa questão das normas. Tem um probleminha com normas. Vocês vão ver as normas novas, né? Se pegar a velha. Isso. Então, Se bem que é uma parte das coisas de psicologia, hoje em dia trabalha em cima da água. da APA, né? Eu gosto muito mais da APA. Eu também, acho muito A gente mais vai simples. mas aí trabalha com a Mas é que a regra da baiana, eles trabalham com Vancouver, que é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eles aceitam a BNT, entendeu? Que é um pobre. A Vancouver é mais Eu nem nunca ouvi falar, nem olhei. é mais difícil. E aí você traz alguns conceitos, né? E depois da Gestalt, e depois você entra nos experimentos, né? Eu, assim, não sei, né? Talvez
fazer a ligação dos experimentos, trazer o conteúdo da Gestalt. A apresentação do sítio. Quando você fala dos experimentos, já faz a ponte com a Gestalt, porque na hora que você está fazendo, você já lembra. Né? E uma outra coisa que eu acho que não. Esse é meu. Aí você fala, o autor está consciente de ver, traz em seu trabalho, vai de método da gestalterapia, conceitos básicos de São Paulo, Schubert, nada disso. Ponciano, mais claro, Ponciano, Ribeiro, coloca a data, 2006, traz uma compilação e explanação de conceitos. O que você ganha para colocar no seu. Que interessa. E essa Sumos, São Paulo, vai lá. Não tem muito pouco para falar, porque eu acho que eu fiquei mais com um aprendizado. Né? O que faz tu estar no jogo, assim? Hã? O que faz tu estar nesse Minecraft aí? Meu filho, eu não sei nem por onde anda na Minecraft. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Tô vendo, olha lá, não vejo nada. Aí tem um tal de buscar cristal, não tem? Não, cristal não, chama diamante. E meu neto foi lá, meu filho ia processar como é que chama? Do cartão, porque veio conta que ele não comprou. Quando o menino confessa que comprou, 8 anos. Foi lá e comprou. Esse é o desenvolvimento da habilidade de buscar o cartão e comprar. É criativo. Toda a justamente da Gestalt. Aí o pai deu castigo também dele. Deu uma auto-regulada dele. Porque aí, eu assim, a minha visão era muito negativa. O menino está jogando lá ainda antes desse Minecraft aí, na coleção, fazer xixi no chão e tá lá. Né? Vai se empolgar quando você pensa de jogo. Mas eu não consigo fazer essa ligação que ele fez. Vamos jogar Como é que ele faz? Vai fazer terapia. Mas uma sessão boa. Gente, eu tô assim, ó. Esses trem tudo que eu fico xingando meu filho, meu neto, tudo pra jogar essas porcarias. Eu só queria significar isso aí, é aproximar. Pessoal, a agenda do doutor está comigo, tá? Pode falar comigo. Muito bem sobre orientação, você fala bem, tá? Você tem segurança no que você fala, eu achei ótimo, excelente. Não tinha essa visão tua. Você sempre me pareceu mais tímido, mais recatado. Não pode. Tímido. De fato, eu estou na zona de esforço. Eu naturalmente sou mais tímido, mais recatado. Não, nem tanto, tá, Neto? Mas quase colou essa aí. Obrigado. Mas você está muito bem, parabéns. Vi você para televisão, faça sempre isso, porque não tenha medo de ir para a televisão, eu falo para os colegas, porque é o nosso espaço, não vamos deixar o nosso espaço ser tomado por outra pessoa. Já vi você 2 vezes na televisão, vá sempre. E não vou falar isso aí, rapaz, que os pais vão amar. Eu já é um monte de cliente, né? Todo mundo diferente. É mesmo? Ela disse que a terapia, mamãe, para não. Ele puxa, vai que ele puxa. Eu quero para terapia, mamãe. Jogar. Jogar quem trouxe. Então, aí eu reforço Pagar uma terapia. Pai, filho, você não está fazendo nada, jogando. Não pode montar, né? E você está jogando e ainda estou pagando? Já teve uma. Já teve. Tem que vir um contrato com o clínico, vai ser revelado. E eu que brigava com ele quando pegava jogador de vida. Desculpa. Jogava. Então, eu vejo assim também que tu tá de parabéns, né, pela tua apresentação, assim, passando muita segurança, o domínio do conteúdo que tu conhece mesmo, né? Então, passando através da tua fala, da tua postura. Então, achei bem, bem legal. É cativante, né? De ver falar, prende assim a atenção. E eu achei uma coisa interessante, assim, a ABNT também está bem. Vale a pena tu investir nisso. Nossa, é esse bom para ensinar bem. Mas tu pode pagar, tem gente que é formada, né? Se tu não está a fim de aprender nem de fazer, paga alguém que tem pessoal que trabalha com esse formato para ti, fica direitinho. Agora, tem aqui na parte os jogos eletrônicos como ferramenta terapêutica na clínica gestáltica, né? Eu achei